Olá, alunos! Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia e sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estruturas Isostáticas. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, que vocês tenham passado uma ótima semana, que vocês estejam começando um ótimo, excelente final de semana e que a gente consiga ter um andamento aí do nosso curso de estruturas isostáticas muito bom também. Para quem ainda não me conhece, para quem está me assistindo pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o professor Felipe Tourinho, estou aqui completamente à disposição de vocês para fazer o estudo de estruturas em geral, o mais legal, mais fácil, mais prático, mais didático, mais amigável possível e que eu conseguir. Então, bom dia a todos, Odair Figueiredo, Jennifer, Eliezer, Rafael, Roger, Vanessa, muito bom dia para vocês, sejam muitíssimo bem. Evelyn, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, hoje a gente está mudando aqui a nossa unidade, quer dizer que nas nossas 3 primeiras aulas falamos sobre a primeira unidade, onde nós estávamos falando sobre vigas isostáticas. Na aula de hoje, nós estamos avançando. Quer dizer, então, que nós vamos falar sobre treliças isostáticas. E as treliças isostáticas, elas têm características muito importantes não só para a nossa disciplina, mas para o entendimento de estrutura como um todo, de todo e qualquer engenheiro. Se um dia você ousar em pisar numa obra, no escritório de projetos, e não souber o que é treliça, você vai lembrar de mim, aqui nesse sábado, dia 11 de setembro de 2021, e você vai falar, poxa, bem que o professor falou que eu devia estar sabendo o que é isso aqui, né? Então presta atenção na aula de hoje, porque essa aula vai ser muito interessante. Flávio Camilo, bom dia, professor Felipe Alunes. Bom dia. Etor Sólio, bom dia, professor. Bom dia, Gabriel, Marinete, Stefan, bom dia, professor. Franciele, bom dia. Bom dia a todos e sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá que a gente tem bastante serviço para fazer. Só antes, vamos dar uma pincelada no que nós falamos na primeira unidade, no qual, opa, veio o slide errado, cara. Como assim? Não era diagramas. Será que eu não salvei o slide que eu estava tentando fazer? Não tem problema. Vamos lá. O que nós falamos na primeira unidade? Falamos sobre vigas isostáticas. E as vigas isostáticas, elas vão funcionar todas de forma muito parecida. Essa aqui é uma viga isostática biapoiada simples, com um carregamento uniformemente distribuído. Nós falamos também na nossa primeira unidade, nas nossas 3 primeiras aulas, sobre vigas inclinadas, que não muda muita coisa da viga isostática simples, a única coisa que muda é que a gente tem que fazer a decomposição dos esforços. Lembram-se disso? Decomposição dos esforços tranquilos, vocês já são quase engenheiros formados, então vocês já sabem muito bem fazer sobre isso desde o ensino médio. Então falamos sobre as vigas isostáticas inclinadas e falamos também sobre as vigas Gerber. Falamos também sobre as vigas Gerber, que nada mais são do que junções de vigas isostáticas, sendo uma viga isostática com balanço, uma biapoiada com balanço e uma viga biapoiada simples. Então, isso foi tudo que nós falamos na aula passada, nas aulas passadas, as 3 primeiras aulas do nosso curso. E aí, a gente continua agora mudando a chavinha. Pessoal, é muito importante que vocês tentem fazer os exercícios sobre essas
3 primeiras aulas. Inclusive, vocês têm acesso às aulas gravadas, que estão disponíveis no AVA, e lá tem a resolução de exercício, tem a explicação de bastante coisa. Se você quiser assistir nossa aula toda, você assiste a nossa aula toda por lá, sintam-se completamente à vontade, tá bom? Mas vamos andando, que a gente tem bastante serviço sobre treliças isostáticas. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, quero ver se vocês já estão aí por dentro de toda a situação, quero saber aí, vocês sabem o que é uma treliça? O que são treliças? Treliças são estruturas constituídas por barras que, por sua vez, são unidas por conexões que podem ser madeira, ferro, alumínio, aço ou soldadas, e elas são muito utilizadas em telhados, em estruturas de pontes e entre outras. São estruturas muito leves e estruturas versáteis. Então, primeira coisa que é importante falar para vocês gravarem isso para o resto da vida de vocês. Resto da vida de vocês. Quando a gente fala que ela é constituída por barras, a gente está falando que uma barra é diferente, e é diferente mesmo, de uma viga. Então, não são a mesma coisa, tudo bem? Então, treliças são constituídas de barras. Qual que é a grande diferença? As barras são submetidas aos esforços de compressão e... Opa, ficou feia a letra aqui. Compressão e tração. Compressão e tração. Exclusivamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as peças das treliças, elas estarão submetidas apenas a esforços axiais, ou seja, tração ou compressão. Já as vigas, não. As vigas podem ter flexão. Se existe flexão, existe cisalhamento, força cortante. Cisalhamento. E aí também pode ter compressão e tração. Então, essa é a grande diferença. Eduarda Souza. Bom dia, Eduarda. Seja bem-vinda. Então, essa é a grande diferença. As treliças, elas são constituídas de barras, e as barras têm apenas esforços de compressão e tração. Elas não estão submetidas a esforços de flexão, nem esforços de cisalhamento. Muito importante para a gente começar a nossa aula. Já as conexões são os nós das treliças. Leandro, como acessar essas aulas gravadas que tentei, mas não aparece no AVA? No mesmo lugar que você encontrou o link para a nossa aula de agora, logo abaixo, né, nas aulas anteriores, porque essa aqui ainda está sendo gravada, nas outras aulas você vai encontrar um link para a aula gravada. Tá bom? Gilvan, bom dia, professor. Bom dia, Gilvan. Então, as conexões das treliças são os nós. As treliças, elas são formadas de barras e nós. Não nós, mas nós, junções. Definimos como nós os encontros das barras que formam a treliça, onde, nessa nossa imagem aqui, A, B, C e D
são os nós. Observemos que um nó ele pode conectar diversas barras, como é o caso nessa nossa imagem da esquerda do nó A. O nó A ele junta a barra AB, ele junta a barra AC e também a barra AD. Tudo bem? Então, todas as barras aqui, elas podem estar conectadas em um nó só? Podem, não tem problema nenhum. Só que temos que ter algumas precauções com toda aquela questão de isostática, de hipostática, hiperestática. Então, aqui à direita, coloquei um exemplo para vocês de uma ponte toda treliçada. Então, ela é constituída de barras e nós, assim como nós vamos aprender na aula de hoje. As treliças elas podem ser adotadas com diversas configurações, alterando a posição das diagonais, bandos e montantes. A disposição destes faz com que os esforços sejam distribuídos de forma diferente entre cada um destes tipos. Esforços sejam distribuídos de forma diferente, mas os esforços eles continuam sendo compressão e tração. Ok? Tudo bem? Acredito que sim. Espero que sim também. Pode mandar mensagem. E aí, como as treliças elas são muito habituais, é bem comum alguns tipos de treliças. E esses tipos de treliças que são tão comuns, eles receberam nomes. Esses nomes influenciam alguma coisa na prática? Não. Eu, particularmente, não chamo treliça de nome nenhum. A única coisa que eu falo é de treliças de banzos paralelos e treliças de banzos não paralelos, banzos inclinados. Isso que a mim acaba sendo mais relevante. Bom, temos aqui treliças do tipo Howe, treliças do tipo Pratt, treliças do tipo Warren, treliças do tipo Baltimore, treliça K, treliça Parker. Todas elas vão ter tração e compressão. A diferença entre elas é que algumas peças, por exemplo, treliça Howe e treliça Pratt, as que estarão comprimidas estarão tracionadas, e na treliça Pratt ao contrário. Então, uma complementa a outra. Essa disposição das nossas barras, ela é importante, tá? Principalmente quando a gente está aplicando isso na prática. Mas aí eu vou deixar essas situações para quando vocês estiverem na disciplina de estruturas de madeira e estruturas metálicas, que aí isso vai fazer mais sentido na cabeça de vocês. Aqui a gente ainda não precisa saber disso, tá bom? Então, tal como para pontes, as treliças utilizadas em telhados também possuem diversas configurações usuais e bem conhecidas. A escolha de cada tipo é geralmente feita para ter uma melhor eficiência dos elementos. Então a gente sempre busca a disposição e qual treliça utilizar, pensando na eficiência. Mas foi o que eu falei, deixa essa parte aí de eficiência, de dimensionamento, para as disciplinas de dimensionamento que não são nosso tópico dessa disciplina. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Vamos lá. São estruturas formadas por barras e conexões em que os carregamentos externos ativos atuam. Os nós vão ser os pontos onde a gente vai aplicar as cargas. Então, anotem aí quem estiver tomando nota, né? Nas treliças, as forças sempre têm que ser aplicadas nos nós. Vanessa, o slide está desfocado. Não está dando para visualizar. Todos os slides, ou Vanessa? Ou algum slide específico? Ou alguma imagem específica? Se forem todos, eu acredito que possa ser a sua conexão de internet. E aí eu vou pedir para você sair e entrar novamente, que aí talvez melhore.
Se for algum em específico, peço desculpas. Tá? Anotaram aí? Todas as forças elas devem ser aplicadas nos nós, ou seja, nas conexões. As barras, por sua vez, são responsáveis por suportar os efeitos internos das estruturas, que são tração e compressão. Podem ser divididas entre simples compostas espaciais. As compostas são formadas pela conexão de duas ou mais treliças simples. Já as espaciais são compostas por treliças numa disposição tridimensional. Ok, Vanessa, então continua acompanhando. Se tiver dúvida, se manda aqui, tá bom? Gabriel Neis, anotado. Olha, Gabriel, vou te falar um negócio. Se tem uma pergunta que toda prova cai, é alguma coisa falando da aplicação das forças nos nós. Talvez um verdadeiro ou falso, alguma coisa assim, sempre, tá? Nunca fiz uma prova sobre treliças que não tinha uma questão assim. Thales, professor, eu estava sem acesso ao Avas nas outras aulas, estou começando a assistir agora. Tem presença ou não tem problema? Não tem problema, Thales. O problema é você não tirar as suas dúvidas comigo, tá bom? Acompanha e depois você consegue acessar as aulas gravadas anteriormente. E aí, a gente tem que entender. A gente já viu bastante, a gente sempre vê treliça, mas a gente tem que entender o porquê que são feitas de triângulos. Dependendo da disposição escolhida, a treliça ela pode ser instável, ou seja, variar de forma em função do esforço solicitante. É possível notar que a nossa treliça A ela não muda de forma quando essa força F for aplicada, diferentemente da nossa treliça B, que quando essa força F for aplicada, quando a força F for aplicada, ela vai mudar de forma, ela vai deixar de ser um retângulo. E então a gente vê que isso aqui não é uma treliça interessante para a gente. As treliças elas são sempre compostas de triângulos, porque o triângulo é a forma mais estável que existe. Então, ó, uma treliça estável é sempre formada por junções de triângulos. Uma treliça pode ser montada seguindo a equação que garante a sua estabilidade. Então, como que nós vamos avaliar a estabilidade das treliças? A partir dessas inequações aqui, ó. Se B, que é o número de barras, for menor do que 2 vezes N, que é o número de nós, menos 3, a treliça vai ser instável. Agora, se o número de barras for maior ou igual a 2n menos 3, a treliça é estável. Ok? Vamos avaliar isso rapidinho? Deixa eu colocar aqui uma imagem para vocês. Eu quero que vocês me digam qual treliça é estável, qual que é instável. Então, verifiquem aí para mim a estabilidade dessas três treliças. Vou deixar vocês fazendo 2 minutos. 2 minutos contados a partir de agora.
Professor, o número 3 da fórmula é uma constante? É sim, Rafael, é uma constante. A instável, C estável. Pronto, vamos lá. Letra A, 3 barras, então B igual a 3. E 3 nós. Então a gente tem 3 menor ou igual a 2 vezes 3, que é 6, menos 3. Isso dá para a gente 3 igual a 3, portanto, letra A é uma treliça estável, tá? Treliça estável. Letra B, a gente tem 4 barras, então B igual a 4. A gente tem 4 nós, então a gente tem que B vai ser menor do que 2 vezes 4 menos 3, e dá 5. Então, essa é uma treliça instável. E na letra C, a gente tem 5 barras, 4 nós. Então, nesse caso, a gente tem que B vai ser igual a 2 vezes 4 menos 3. Então, essa é uma treliça estável. Boa, gente. Gostei da participação de vocês. Isso aí. Treliça A estável, treliça B instável, treliça C estável. Maravilha. Só que aí a gente não vai falar só sobre estabilidade, mas a gente tem que falar também sobre estaticidade. A estaticidade ela diz respeito a se a estrutura ela consegue ficar parada. Ela consegue ficar parada ou não. Ok? Então, se a gente tem uma treliça hipostática, essa treliça ela não precisa ser resolvida, porque essa treliça ela não consegue ficar parada. A treliça isostática, a gente consegue resolver, achar todos os esforços que estão atuando nela. Já as treliças hiperestáticas, a gente não consegue resolver aqui na nossa disciplina. A gente só vai conseguir resolver na disciplina seguinte. Professor, usualmente, quanto maior o B, maior a estabilidade? Boa pergunta, Léo. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Você pode ter estruturas que são mais estáveis do que outras, mas normalmente o que basta para ser estável é seguir essa inequação. Então, se B for igual a 2n menos 3, você vai ter uma estrutura que ela já vai ser estável, só que um ponto importante é que ela vai ser mais eficiente do que as demais que tiverem mais, quanto o B for maior. Tá? Ela é mais eficiente, normalmente ela pesa menos. Quando a gente fala de treliça, ela ser mais leve é mais interessante. Tá bom? Boa pergunta essa. Gostei. Vamos falar sobre estaticidade global.
É necessário saber se a treliça é estaticamente determinada, ou seja, saber se as forças atuantes nas barras podem ser determinadas fazendo uso das equações de equilíbrio. As estruturas que a gente consegue fazer, encontrar os esforços apenas com as equações de equilíbrio, são as treliças isostáticas, que são essas treliças que a gente vai fazer a resolução aqui na nossa disciplina. Gabriel, olha que pergunta legal. Olha que pergunta legal do Gabriel. Em uma estrutura complexa, como pontes, por exemplo, essa análise de estabilidade é feita em partes da estrutura ou por completo? Gabriel, depende da complexidade da ponte, mas quanto mais complexa, maior a necessidade de fazer por completo. Quando é uma ponte mais simples, é uma ponte pequena que ela se repete, todas as peças se repetem, você consegue fazer somente em algumas partes, e aí você já consegue entender que ela vai ser toda estável. Agora, se ela é uma ponte, por exemplo, uma ponte curva, uma ponte que ela tem várias trocas de seção transversal, essa aí a gente tem que fazer a análise dela inteira. Então, como que a gente vai avaliar a estaticidade da estrutura? Seguinte, a estaticidade vai ser dada pelo número de reações de apoio mais o número de barras menos 2 vezes o número de nós. Se essa equaçãozinha for menor do que zero, isso vai nos dar uma treliça hipostática, quer dizer que ela não consegue ficar parada. Agora, se a treliça se essa conta for igual a zero, aí a gente vai ter uma treliça isostática. E a treliça isostática, a gente consegue sim resolvê-la utilizando apenas as equações de equilíbrio. Agora, se for maior do que zero, vai ser uma treliça hiperestática. E aí a gente precisa utilizar outros métodos de cálculo para conseguir resolvê-las. Tá bom? R, número de reações de apoio. B, número de barras. E N, número total de nós. Então, vamos fazer mais um exercíciozinho? Vamos lá, ó. Com vocês, letra A, letra B e letra C, por favor. Não, façam somente letra A e letra B. Letra C eu vou deixar para casa. Dois minutos para vocês, contados a partir de agora. Gabriel, professor, em uma ponte há ventos de diferentes formas. No cálculo de treliças,
esses diferentes ventos, norte e sul, por exemplo, levam em conta separadamente ou se faz junto? Boa pergunta, Gabriel. Muito legal. Gostei mesmo. Bem prática a tua pergunta. Então vamos lá rapidinho. Normalmente, quando a gente faz o cálculo dos ventos, a gente faz ele em 4 formas diferentes. Uma, ele batendo de frente, outra, ele batendo de trás, outra, batendo de lado e outra, batendo pelo outro lado. Tudo bem? E aí, a gente não leva em consideração que o vento que bate de um lado, bate do outro lado ao mesmo tempo. Isso a gente não faz. Nem que se bate de frente e bate de costas ao mesmo tempo. Não. Se bate de frente, ele bate só de frente. Se ele bate de um lado, ele bate só desse lado. Pode ser que bata de um lado, logo depois se pare e bata do outro. Mas os dois juntos, isso não acontece. Tá bom? O importante é a gente entender todos eles e calcular o pior caso, mas eles não atuam de forma conjunta. Vamos lá, vou fazer junto com vocês. Letra A. Letra A, 2 reações de apoio na esquerda. Uma reação de apoio na direita. Número de barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, R3, R igual a 3. B igual... Ixi, até esqueci quanto que eu contei. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Número de nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nós. N igual a 9. Portanto, a gente encontra uma estaticidade global igual a 18 menos 2 vezes N. Então, 18 menos 18, que é igual a 0. Então, essa treliça A, ela é isostática. Treliça A, isostática. Treliça B. Vamos lá. Número de reações. Uma reação no apoio da esquerda e uma reação no apoio da direita. Deixa eu trocar de cor desse... para falar que foi de outra aqui, tá? Então, uma reação na esquerda, uma reação na direita. Número de barras, 1, 2, 3, 4, 5. Então, R igual a 2, P igual a 5 e o número de nós igual a 4. Então, a gente tem aí que é G, que é a nossa estaticidade global da treliça, vai ser 2 mais 5, 7, menos 2 vezes 4, que dá 8. Então, vai ser 7 menos 8 igual a menos 1. Estaticidade global 2, da treliça 2, treliça B, é igual a menos 1. Sendo assim, ela é uma treliça hipostática. Hipo. Tudo bem? Aí a gente falou, vou deixar vocês anotarem. A gente está falando sobre a estaticidade global da treliça. Só que a gente avalia também ela de forma separada. A gente está falando dela global, a gente fala sobre a estaticidade interna e a estaticidade externa. A estaticidade interna, já deu para vocês copiarem aí, né? Estaticidade interna é para verificar se a gente consegue encontrar os valores dos esforços axiais, ou seja, somente das barras e não as reações de apoio. Tá bom? Professor, então a estrutura B é hipostática, porém estável. Perfeito, Itamar, perfeito.
O que acontece? Boa pergunta, gostei. Ó, o que acontece com a estrutura B, a treliça B? Quer dizer que ela é estável. E veja, no cálculo da estabilidade, a gente não leva em consideração as reações de apoio. A gente leva em consideração somente número de nós e número de barras. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa treliça, ela não cai, ela permanece de pé. Só que, nesse caso aí, se a gente fizer uma força horizontal, nada impede dela sair andando, dela sair deslizando assim, ó. Por quê? Porque ela não tem uma reação de apoio horizontal. Por isso que ela é hipostática, porém ela é estável. Boa pergunta, Itamar. Tá ligadão, ligadão, gostei. Então, a estaticidade interna vai ser para verificar se a gente consegue fazer a resolução dos esforços axiais, encontrar quais são as forças que estão atuando em cada barra. Então, a estaticidade interna vai ser B, que é o número de barras, menos 2 vezes o número de nós, menos 3. Então, cuidado com parênteses, tá, gente? Se for menor do que zero, é uma treliça internamente hipostática, ou seja, faltam barras. Se EI for igual a zero, é uma condição de a treliça ser estável, porém não é garantia. E se o EI for maior do que zero, temos barras em excesso e a treliça é internamente hiperestática. Sendo assim, a gente não consegue calcular todos os esforços somente com as equações de equilíbrio. A gente precisa usar outros métodos de cálculo, que aí a gente vê só na disciplina seguinte, na disciplina estruturas hiperestáticas. Tá bom? Então, estaticidade interna, B menos 2 vezes N menos 3, onde B é o número de barras e N é o número total de nós. Certo? A gente está falando de estaticidade interna, quer dizer que tem também estaticidade externa. E é isso aí mesmo. Estaticidade externa leva em consideração o número de reações provenientes dos apoios. Então, vai ser calculada a estaticidade externa como sendo o número de reações menos 3. Se for menor do que zero, estaticidade é a treliça externamente hipostática, que foi o caso da pergunta do Itamar. Se for igual a zero, quer dizer que ela é isostática e a gente consegue resolver utilizando as equações de equilíbrio. Agora, se for maior do que zero, ela é hiperestática e a gente não consegue resolver somente a partir das equações de equilíbrio. Ok? Então, exercício para vocês. Calculem a estaticidade externa e também a estaticidade interna dessa treliça de Pratt que está embaixo. Vou dar para vocês 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos, e aí eu faço com vocês. Tá bom? Então vai lá. Calcula a estaticidade externa, depois calcula a estaticidade interna dessa treliça de Pratt.
Anônimos, ambas estáveis, mas elas são isostáticas ou hiperestáticas? Pronto, então vamos lá. Deixa eu fazer com vocês aqui, ó. Estaticidade externa. A estaticidade externa leva em consideração apenas o número de reações de apoio, tá? Eu vi que teve gente que se confundiu com esse apoio da esquerda, tá? O desenho, às vezes, pode ter confundido. Esse apoio da esquerda, ele é um apoio, ó, de segundo gênero, tá? Então, ele é com duas reações, uma reação vertical e uma reação horizontal. Já o da direita tem uma reação vertical. Então, o número de reações igual a 3. Sendo R igual a 3, a gente tem estaticidade externa igual a 0. Portanto, ela é isostática. Externamente isostática. E a estaticidade interna, a gente tem que contar o número de barras, e aí vocês me ajudem, tá? Porque eu sou campeão de esquecer alguma barra. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Confirmem para mim se eu contei certo, tá? Barras igual a 21. Sou campeão de errar esse número de barras. Inclusive, quando eu era aluno, eu tive muita dificuldade disso. Não sei exatamente por que não, mas era assim que funcionava comigo. Gabriel Neis falou que acha que é 20 barras. Deixa eu ver, vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 barras. Então, B igual a 21. E o número de nós? Vamos lá, número de nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 nós. Então, N igual a 12. N igual a 12. Então, vamos lá. Sendo assim, a nossa estaticidade interna, 21 menos
2 vezes 12 menos 3. Então, 21 menos 24 menos 3. Isso dá, então, que 21 menos 21. Ou seja, ela tem estaticidade interna igual a zero. Então, estaticidade interna nos dá condição da treliça ser estável. E aí eu quero lhes perguntar o seguinte. Por que estaticidade interna igual a zero, ela dá condição da treliça ser estável, mas ela não garante a estabilidade ou a estaticidade? Perfeito. As barras cruzadas dão a estabilidade. Se não tivesse essas barras, seria hipostática. Isso é verdade. Isso é verdade, Gilvan. Até existe esse tipo de estrutura, mas aí não é mais treliça. As conexões elas não podem ser rotuladas nesse caso, que aí a gente chama de de viga Vierendel. As vigas Vierendel, elas são feitas assim. Então, a gente fala que ela tem condição. E olha aí, o Gilvan matou a pau. Exatamente. Por conta de depender das reações externas. Exatamente. Por isso que quando a gente tem estaticidade interna, a gente tem condição da treliça ser estável, porque ela depende também da estaticidade externa. Tá bom? Pessoal, ficamos por aqui hoje. Até a semana que vem. Um grande abraço do professor Felipe Torim. Tchau, tchau.